Bom dia a todos. A gente tinha marcado essa coletiva agora para que a gente esclareça algumas situações que vêm acontecendo no Avaí e, inclusive, esclareça a situação do afastamento do presidente em dar entrevista e aparecer no meio de comunicação. Mas vamos lá. Primeiro, jogo do Flamengo. O Avaí, no início de 2017, numa Assembleia Geral na CBF, junto com todos os 20 clubes da Série A, assinou um termo de compromisso que era para pegar o... Me dá esse papel aqui. O licenciamento de clubes para 2017. Dentre esses estava melhoria na iluminação, melhoria no vestiário do visitante, melhoria no gramado, melhoria no centro de treinamento e a colocação de um gerador. Nós começamos a fazer as melhorias no que eram mais difíceis. O primeiro era a iluminação. A iluminação seria a troca de todos os refletores, começamos a negociar logo em seguida, e o prazo para que isso acontecesse fosse até o início da Copa América. E com a dificuldade que tínhamos de trazer a iluminação, e o foco foi a iluminação, porque era o mais difícil, o mais prolongado, começamos a tratar de buscar a troca da iluminação. E a troca da iluminação, todos sabem que foi por LED, essas lâmpadas foram importadas do Canadá e chegaram em tempo hábil e haveria necessidade de pagamento disso à vista. Isso o fizemos e, como não tínhamos condições de fazer antes da Copa América, fomos à CVS, documentamos e pedimos para que a CBF nos estendesse um prazo nesse serviço. Ela nos estendeu o prazo até o final da Copa América. Conseguimos fazer com que no final da Copa América a gente tinha colocado a iluminação e também o vestiário dos atletas visitantes, da equipe visitante, assim como algumas melhorias no campo e no centro de treinamento. Esse estádio é um estádio de 35 anos, onde a cabine de transformação é de 35 anos. O projeto de colocar um gerador não é o gerador que será comprado, o gerador será alugado. É a estrutura toda para que possa se instalar o gerador. Isso requer algumas situações técnicas, como fazer o projeto, encaminhar a Celesc aprovar esse projeto. Isso foi 2 vezes para a Celesc, esse projeto adequou-se dentro disso aí. E o prazo se expirou. Quando terminamos a iluminação, esse presidente foi à CBF pedir, também documentado, de que dessemos um prazo maior para a colocação do gerador, uma vez que o estádio é um estádio de 35 anos e é um estádio particular. Ao contrário da maioria dos estádios no Brasil, ou que são de prefeituras, ou que são de arenas, que têm uma estrutura para fazer isso. A CBF me disse assim: nós já prorrogamos o senhor até o final da Copa América, o senhor tem que cumprir isso. Veio para cá, recebemos uma documentação da CBF, juntamente com a fiscalização
da empresa, da CBF, sobre o que estava sendo feito. O relatório foi para lá dizendo assim, o transformador não tem, eles ainda não colocaram a estrutura para botar o transformador. Ao receber esse relatório, mandamos uma documentação para a CBF pedindo uma extensão de prazo. Não nos foi fornecido. E ao não nos for fornecido, no dia terça-feira, foi dia da semana passada, foi quando recebemos um documento da CBF dizendo de que nós tínhamos até o dia 30 de agosto para colocar o gerador. Na quarta-feira, esse presidente foi à CBF, sem programação nenhuma. Foi eu e o Carlos Marquinhos, na CBF. Saímos daqui cedo, às 7 horas da manhã. Impressionante que já pegaram a fotografia de nós dois no aeroporto, indo para a CBF, para discutir a situação do transformador. A resposta deles, a comissão de análise deu a punição e a comissão de análise não volta atrás. O senhor tem até o dia 30 para colocar o transformador. Retornamos de lá, chamamos a empresa que estava fazendo o transformador, acertamos para que eles dessem e colocassem a sua equipe a trabalhar em horários mais longos para que esse transformador fosse colocado o mais rápido possível. Resposta da empresa. Tá? Nós temos condições de entregar esse transformador, esse gerador, tá? Entre o dia 15 e dia 20 do mês de setembro. Eu pedi ao Carlos Alberto que fosse ali, porque ao chegar toda a equipe já estava ali também trabalhando, para que esse gerador tenha condições de ser instalado nessa data, ou seja, antes do segundo jogo que a gente jogaria aqui na Ressacada. Infelizmente, a coisa acontece, e ontem eu lamento uma notícia saída ontem, em um veículo de comunicação escrito, que o jogo do Flamengo já estava vendido há muito tempo, e surgiu um gerador para dar desculpa e dar cobertura ao jogo da venda do Flamengo. Completamente fake news. O jogo do Flamengo começou a ser negociado após quarta-feira da semana passada, quando o Avaí, na sua terceira condição de recorrer, não conseguiu. Interesse em venda de jogo, a negociação e a informação que esse jogo estava sendo vendido não saiu do Avaí, não saiu de ninguém do Avaí. Saiu, sim, de imprensa fora de Santa Catarina, aonde começaram a ligar querendo interesse de comprar o jogo do Avaí. Comprar o jogo do Avaí para Brasília, para Manaus, para Cariacica, para Cuiabá e para Natal. A resposta do presidente do Avaí: o Avaí não vende jogo. O Avaí foi procurado em 2017 para vender jogo de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, e nunca vendeu. E a situação financeira do Avaí era pior lá, mas nunca vendeu. Eu quero deixar bem claro para a torcida havaiana de que o Avaí só está vendendo o mando desse campo em função de uma punição existente, que foi recorrido ao máximo possível. Então, essa é a explicação sobre a situação do jogo do Flamengo. O Avaí não está vendendo, o mando de campo deliberadamente, e sim em função de uma punição. A punição, ou você vai jogar em Porto Alegre, ou você vai jogar
em Curitiba, os mais próximos aqui, porque senão não tem como jogar. O Ajaí não pode jogar a partir do dia 30 até o final da Série A, se não colocar o gerador no estádio da Ressacada. Eu gostaria que passasse para todos os repórteres isso aqui, inclusive a carta da CBF dizendo por que foi punido o Avaí. Eu acho que isso deve ser colocado às claras, porque nós, hoje, todo mundo está dizendo que o Avaí está vendendo o mando de campo deliberadamente, e isso não acontece, né? Queria também falar para vocês de uma situação da saúde financeira do clube. O Avaí, ele é dirigido numa situação de que só considera recurso a hora que o recurso estiver na mão ou no bolso. Eu quero dizer para vocês que, quando nós começamos lá, existia a situação da venda dos direitos internacionais. Várias vezes nós fomos à CBF fazer reunião com os direitos internacionais. Muitas vezes a imprensa diz assim, está entrando 10 milhões de dólares para o Avaí. O projeto era entrar 10 milhões de dólares para o Avaí. Para o Avaí e para todos os outros 19 clubes da Série A. Muitos presidentes de clube começaram a gastar por conta dos 10 milhões de dólares. Esses clubes hoje estão todos eles estourados. Porque 10 milhões de dólares são 34 milhões a mais no orçamento. O Avaí não fez isso. O Avaí aguardou a situação de que, se viesse o direito internacional, iria projetar e pagar. Por isso a nossa situação, a nossa saúde financeira. Nada mais do que isso. O presidente de um clube de Série A aqui de Santa Catarina deu uma declaração. O nosso erro foi contarmos com o recurso dos direitos internacionais que ia acontecer e não aconteceu. Então, eu acho que gestão de saúde financeira tem que ser dessa forma, né? Felizmente, nós estamos conseguindo hoje pagar, em 2019, o salário rigorosamente em dia. Quero dizer para vocês que a maior satisfação desse presidente é andar pelo corredor e ver a satisfação de todos os colaboradores que recebem salário em dia e podem ter o compromisso de fazer prestação, porque no final do mês vai ter condições de pagar. Isso, felizmente, a gente está conseguindo fazer isso. Eu quero dizer para vocês que a situação do Avaí, o Avaí já teve greve aqui também por falta de pagamento. Assim como o nosso corrimão tem greve, hoje, nós também tivemos greve aqui. Muitas vezes esses funcionários passavam pelo corredor, muitas vezes eu nem era vice-presidente ainda, tá? Mas vendo a dificuldade deles, tirava dinheiro do bolso para comprar gás, para ajudá-los, porque acho que o ser humano, quando trabalha, tem que receber. Eu não sou de família bastarda, eu sei da dificuldade que meu pai e minha mãe tinham para botar dinheiro em casa, Eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar. A preocupação maior também é essa. Não é nem tanto quanto o jogador, Galego, porque lá tu muitas vezes segurasse a barra para mim. Segurasse para cacete, tá? Mas a preocupação é com o pessoal mais simples. O pessoal que ganha pouco e que no final do mês, se não receber, vai ter dificuldade em casa. Então, saúde financeira do Avaí, se Deus quiser, vamos continuar com essa saúde financeira. Investimentos no Avaí. Está tudo aí para ver. Recuperação de CT, nova academia. Nossa academia de futebol, depois os dois não podem falar para vocês na área de futebol, ela é igual a uma academia dos melhores clubes do Brasil. A academia do profissional foi para a base. Vocês não imaginam a satisfação daquela gurizada da base ao usar a academia que era do profissional.
Está lá, está tudo. Recuperação daquela parte da cobertura de lá. Eu confesso para vocês, aquilo lá estava caindo. Há 15 anos não era feita manutenção. Nós tivemos que fazer manutenção, contratamos uma empresa para fazer toda a manutenção e recuperação daquela parte, do lado de lá. As cadeiras aqui todas estavam furadas. Nós estamos tirando a cadeira e estamos repondo a cadeira, recuperando. Esse telhado aqui de cima, com aquele vendaval, nós imaginávamos gastar 30 mil reais, gastamos quase 180 mil reais, porque teve que recuperar a estrutura. Esse estádio é um estádio de 35 anos. Ele é obrigado a ser feito manutenção, sob pena de, no futuro, acabar. Esse estádio hoje é considerado o melhor estádio de Santa Catarina. Não é de graça isso. Isso custa dinheiro. Eu quero que entendam isso. Então, não é porque não tem resultado em campo que está tudo errado. Absurdo. O resultado em campo é lá dentro. Se tiver falha na gestão do Avaí, na parte financeira, nessa gestão, o presidente é o primeiro a dizer assim, pessoal, eu estou errado, eu vou mudar. Agora, o presidente não pode, me desculpa a presença do Evandro e do Marquinho, o presidente não pode ser o culpado pelas contratações que não deram resultado em campo. O presidente é culpado? É. O presidente é culpado porque faz parte de uma gestão, mas as contratações, se me permitirem, as contratações foram feitas por Geninho, Jusceli, Evandro e, no decorrer do tempo, pelo Marquinhos. Todos víamos aqui, víamos os vídeos de jogadores, avaliavam e diziam assim, presidente, esse nos interessa. E ao esse nos interessa, vai lá e contrata. Erros existem. Todos nós erramos. Quem não errou? Agora, o erro vai ser corrigido. E nós estamos corrigindo dentro da necessidade. Né? Eu gostaria de passar para o Evandro e para o Marquinho, para conversar sobre futebol. A outra coisa, com a saída do Jusceli, a gente está colocando o Diogo como, junto com o Marquinhos Santos, como coordenador, é isso, né? Coordenador de futebol profissional do Avaí Futebol Clube. O Diogo da base. O Diogo, junto com o Marquinhos, vão ser os coordenadores. Na estrutura do Avaí não existe eu sou maior do que aquele. Futebol, Marquinhos e Diogo, Diogo e Marquinhos. Estamos planejando já o Avaí para 2020. Os dois depois vão conversar com vocês sobre o que a gente está fazendo de planejamento. Quero comunicar a vocês que já estamos começando a tratativa de renovação do Alberto Valentim para técnico do Avaí até 2020. É um profissional de capacidade, conversando, e vocês podem depois conversar com os dois do futebol, que é um modo diferente de treinar. A gente acredita muito nisso e o planejamento e o projeto do Avaí para 2020 é nessa base. Tá? Obrigado, depois a gente abre a conversa para a pergunta, mas eu gostaria que o Marquinhos e o Evandro falassem. A gente vem nos últimos 4 anos fazendo um trabalho buscando a formação de atletas da base. O Avaí, nos últimos 4 anos, nós colocamos mais de 40 atletas da divisão de base para jogar no profissional. E a gente projetou, depois do acesso do ano passado, que era o nosso objetivo maior, nós projetamos o título estadual, internamente, não externamos isso, mas internamente, juntamente com a continuação de formação de atletas. E conquistamos isso, e como o primeiro semestre ele é muito dinâmico, são jogos consecutivos entre Copa do Brasil e estadual, a gente, o professor Geninho como chefe, Jusceli como diretor, eu como auxiliar técnico, a gente foi projetando as contratações para durante
e depois do estadual. E as coisas foram acontecendo no estadual e na Copa do Brasil. E isso a gente também tinha conversas com o Marco, mas o Marco ainda era atleta. E quando terminou o estadual, a gente conseguiu o objetivo maior, que era o título. Fazia 7 anos que não conquistávamos um campeonato. Eu acho que o Avaí não pode ficar tanto tempo sem conquistar títulos. E quando fomos contratar para a Série A, tivemos um pouco de dificuldade nos nomes que nós queríamos. Não tem nada com o presidente, né? Nomes que nós queríamos. Então, a gente, infelizmente, não conseguiu fortalecer a equipe na medida que nós esperávamos. Os resultados não foram vindo. A equipe perdeu aquela confiança de como estava jogando o estadual, não conseguiu encaixar. E, infelizmente, o professor Geninho, achando que ele poderia ser o culpado, pediu demissão, buscando ajudar o clube, e vem entendendo que poderia trazer um novo ânimo. Trouxemos um treinador que, dentro do conceito nosso e nacional, muito bem quisto, um cara que está tendo sucesso, mesmo sendo jovem, inteligente. Infelizmente, os resultados ainda não vieram. A gente, como clube, juntamente com o presidente, a gente começou a projetar 2020, não abandonando de maneira nenhuma, porque a gente sabe que o futebol é mágico, mas a gente não pode esperar as coisas deixarem acontecer o final para depois planejar. A gente está planejando um Avaí mais forte, um Avaí com menos erros nessa parte de contratação. A gente sabe que hoje nós somos uma equipe grande de Série B, que precisamos se firmar na Série A. Então, a gente ainda busca esse equilíbrio dentro da competição. E estamos trabalhando juntamente com a comissão técnica, né, em busca de melhorar o time para o campeonato e também não deixando de buscar os objetivos de 2020. Então, é isso que eu tenho a falar. O Marco... Deixa eu só ver, antes do Marco, eu queria fazer uma comunicação que me passou em branco. Eu quero dizer para vocês que o Juscelino não foi demitido. O Juscelino pediu demissão. O Juscelino tinha pedido já a demissão na época, pedido para se afastar na época do Geninho. O presidente segurou. O Juscelino pediu para se afastar quando o presidente estava na Suécia. E outra coisa, a situação da Suécia, que teve jornalista que disse que o presidente devia estar aqui nessa situação. O projeto Suécia aconteceu em novembro de 2018. O time foi convidado para ir em novembro. O projeto foi feito nisso. As pessoas que convidaram o Avaí às custas deles, nesse projeto, só pediram assim: presidente, o senhor gostaria que o senhor fosse lá também, porque lá tem mercado de negociação e dá para abrir fonte. Por isso que o presidente foi. O presidente foi e pagou as suas custas na Suécia. Não teve dinheiro nenhum do Avaí sendo reembolsado a esse presidente. Foi com as suas custas, mas foi representando o Avaí. Então, quero deixar bem esclarecido, porque teve um dos torcedores e um dos coisas que dizendo que o presidente é um covarde que fugiu da situação. Esse presidente jamais será covarde. Esse presidente, se fosse covarde, não assumiria em 2016 o clube. Tá? E o Juscelino, pela terceira vez, veio pedir demissão. Foi quando o Marquinhos estava junto e nós aceitamos a demissão do Juscelino. Então, eu quero deixar bem claro, porque a coisa era assim: demitir o Juscelino para ser bode expiatório. Não. Aqui o presidente não demite ninguém. O presidente é o cara que menos demite. O presidente quer colaborador até o final e junto conosco até o final. Só para esclarecer isso, porque a coisa está dizendo que o presidente demitiu o Juscelino. Não. O Juscelino pediu demissão. Bem, para terminar, assim, eu entendo que futebol é complexo, porque nós dependemos diretamente do resultado. E, por vezes, o resultado não vindo, parece que tudo está errado. Não, o nosso clube está em crescimento. A gente vem crescendo
tanto na estrutura. Infelizmente, no campo, nós não conseguimos os resultados ainda. E o futebol, ele, na verdade, isso é possível não só num clube como o Avaí. Grandes clubes de futebol brasileiro passaram por isso. Então, a gente não vai... Assume os erros em termos da montagem do elenco para a divisão, colocando que a gente não conseguiu contratar os atletas que nós queríamos e tínhamos separado para contratar, por isso ou por aquilo. E assim, mas a gente é forte, vamos continuar trabalhando, fazendo o clube crescer. A gente está projetando, sim, 2020, junto, na pessoa do Marquinhos, do Diogo, como os responsáveis, e eu na parte técnica, juntamente com a comissão técnica, se acontecer a renovação, assim como o Batistotti disse que já está em conversa, a gente vai, a comissão técnica junto, para que a gente possa fazer um 2020 forte. E se o Avaí não conseguir se recuperar, porque nós ainda acreditamos, a tabela está aberta e o futebol é mágico. Por mais que as coisas não aconteceram ainda, ela pode começar a acontecer e a gente sair dessa situação. Sabemos que é difícil, por isso nós já começamos a projetar 2020, trabalhando dia a dia para 2019, para o próximo jogo, mas sabendo que nós já estamos em agosto, setembro aí, e as coisas acontecem de forma rápida para a gente fazer um time forte na próxima temporada. Primeiramente, bom dia, né? Como já salientou o presidente, o próprio Evandro, erros foram cometidos, né? Se não houvesse erros, a gente não estaria aqui se explicando, né? E, consequentemente, não estaria na colocação que estamos hoje, né? Mas sou bastante tranquilo em poder falar, por mais, como o Evandro falou, que eu peguei esse cargo imposto pelo presidente. Se vocês forem lembrar da minha primeira entrevista, a nomenclatura para mim era o que pouco importava. Eu queria ajudar o Avaí, queria estar dentro do processo, sabendo que tenho e que teria, e como tenho também que fazer vários cursos para me aperfeiçoar e depois tentar virar um diretor de futebol, coisa que hoje eu não estou preparado. Tanto é que no momento onde o Juscelino foi desligado do clube, eu falei para ele não sair, porque é um cara que a gente tinha um carinho especial, um cara que nos ajudou bastante e que fazia parte do nosso planejamento continuar com ele, né? E desde quando ele chegou aqui, eu fui um dos caras que mais ajudei ele e também me ajudou, né? Mas eu também entendo a cobrança que ele teve por ser da cidade, por estar toda hora convivendo com a população, tanto do lado nosso como do adversário, sempre cobrando, e de repente estava já afetando a saúde dele. O mais benéfico naquela ocasião para ele era sair. Ele entendeu por isso. O presidente, com toda a sua hombridade, ele pediu para ir embora. O presidente: não, eu vou te mandar embora, porque eu faço questão de pagar tudo aquilo que é o dever do clube, pagar para um funcionário que se doou do máximo possível dentro do clube, às vezes até botando a sua saúde em risco. Mas, como eu falei, a torcida não tem que prestar solidariedade ao Juscelino, ao contrário, tinha que cobrar como cobrou, tem que cobrar de mim como vem cobrando, do Evandro, enfim, do presidente, mas cada um na sua função, né? A gente sabe que a gente perdeu o time da contratação. De repente a gente teria que ter feito no início do ano já uma montagem de grupo mais formatizada para a Série A. Consequentemente, depois que começasse a Série A, a gente fosse em algumas situações pontuais, coisa que o que a gente teve que fazer no início da Série A foi refazer um plantel. Consequentemente, refazendo o plantel, a gente depois teria que ir atrás das cerejas do bolo, mas conforme os resultados não vinham, eu, como parei de jogar há pouco tempo, sabia que ia ser mais difícil algum jogador querer vir para o Avaí. Por mais que a gente pague em dia, por mais que a gente tenha as contas sanadas, jogadores com um pouco mais de nome, com um pouco mais de qualidade, não queriam abraçar o projeto. Vários jogadores a gente contactou, alguns não quiseram vir por essa situação, por estar lá embaixo, por não acreditar no projeto, e a gente conversou e resumiu: se for para trazer o cara só para ganhar o nosso dinheiro e não abraçar o projeto de corpo e alma, e também foi uma colocação do Valentim, não adianta trazer, porque ele vai vir para cá, curtir a cidade, pegar o nosso dinheiro, amanhã depois virar as costas e ir embora e deixar o clube na segunda divisão. Por mais que a gente sabe que a situação nossa é delicada, o cara que vir para cá ele tem que lutar até o fim. Até o fim, se doar até o fim. Como das últimas vezes que a gente caiu por um ponto.
Se foi erro no primeiro jogo, no último jogo, mas, como eu falo, são 20 maiores clubes do Brasil. Por mais que o seu planejamento, aquilo tudo que tu pense, ele foi executado, no final do campeonato caem 4 times. Independente de processo bem feito ou mal feito, esses 4 times cairão de qualquer jeito. É claro que você, fazendo um projeto muito melhor ou bem feito, a probabilidade de permanência ela aumenta, né? Mas a gente tem que ser sincero. Hoje, na situação que a gente está, o planejamento foi feito errado. É inteligente das pessoas em saber reconhecer o erro, isso a gente reconhece, a gente não foge. Até porque eu falo tranquilamente, é a minha primeira experiência, às vezes a gente erra, mas na frente a gente pode acertar o mais rápido possível. O erro faz parte do crescimento do ser humano e do aprendizado naquela profissão que a gente exerce. Então, eu sei que eu não estou preparado para tal função como de diretor de futebol, por isso que a hora que o Juscelino se desligou, eu falei, Batistotti, eu não quero. Até ele brincou comigo, tu vai correr, tu nunca correu. Eu falei assim, dentro do campo eu nunca corri de nada, porque dentro do campo eu sabia o que fazer. A bola caía no meu pé, eu resolvia, a palavra vinha para mim, eu conseguia segurar vestiário, como várias vezes segurei, e várias vezes, como eu falei, botei minha saúde em risco, infiltrei, enfim, pago até hoje algumas situações que eu tomei, abri mão de dinheiro, então não estou aqui por causa de dinheiro, porque o salário que eu recebo hoje é o menor salário da minha carreira profissional. Então, se as pessoas acham que eu estou no Avaí por dinheiro, esquece, para quem rasgou 180 mil, ficou por 30, acredito que dinheiro na minha profissão, ela não foi o primeiro start. O dinheiro me serve, eu não vou servir o dinheiro como eu nunca servi na minha carreira. Eu estou aqui para tentar ajudar o clube do meu coração, onde dentro do campo, como eu falo, eu consegui ajudar, fui um dos maiores dentro do campo, perante esse clube, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser cobrado quando eu erro, e nunca me fugir das minhas responsabilidades. A gente sabe que a gente errou, mas o objetivo nosso já vem mudando. Tomara que a gente consiga sair dessa situação, uma situação muito delicada, muito preocupante em termos de tabela, mas em termos de clube, de estrutura, se acontecer o pior, é o ano que a gente consegue sair do campeonato de Série A mais estruturado, mais compacto, enfim, mais estabilizado no lado financeiro, estrutural, e a gente tem consciência disso. Tanto é que a gente já vem fazendo planejamento. E, como eu falei, é muito difícil agora a gente ir no mercado e trazer jogadores, porque na situação que a gente está, 7 pontos, eu te coloco como jogador que a gente vai contactar. É difícil ele vir, ou impossível de vir, a não ser uma coisa esporádica, enfim, que o cara queira abraçar o projeto. Não, tem condições de sair, eu vou abraçar o projeto. Mas, ou então ele faz uma proposta, eu quero ganhar 300 mil, se o clube não cair eu vou ganhar 2 milhões, então segura, a gente não tem dinheiro para isso, a gente não vai pagar isso. E outra coisa, isso não é garantia de permanência na Série A, a gente sabe que já passou por anos assim, contratamos 5, 6 jogadores pagando muito além do que a gente podia pagar, e no final a conta chegou e a gente paga até hoje, e ele sabe disso, que a gente vem pagando até hoje, mas a gente já vem se estruturando, já vem conversando. Semana que vem a gente vai dar mais ênfase a planejamento para 2020, né? Porque a gente sabe que o clube não vai acabar agora. O clube não acabou quando caiu para a segunda divisão do Catarinense, não é um simples tropeço. Se isso vem acontecer, eu não estou jogando a toalha, porque depois de 2014 eu nunca vou jogar a toalha, né? Depois daquele acesso que a gente obteve. Então o futebol é mágico por isso, porque pode se dar a volta por cima. E quando eu olho o brasileiro, eu vejo jogos que a gente não conseguiu vencer, a gente vê por um detalhe, por erro individual, por um erro de momento. Nenhum time veio aqui e goleou a gente, por mais que o Santos, todo time que vai lá, toma sacode. A gente foi lá, bateu de frente, fizeram o 3º gol no final, todos os times a gente bateu de frente, então eu não vejo essa distância muito grande. É claro que a partir do momento que você começa a ganhar um jogo, começa a vir a confiança, já tivemos 2 ou 3 vezes o jogo para ganhar, não conseguimos. De repente até essa falta de maturidade de jogadores de Série A que a gente deveria ter colocado no plantel estão fazendo a diferença, né? Porque eu lembro muito bem, né, que em 2009 foi assim, era poucos jogadores de Série A, mas a partir da primeira vitória veio a confiança, você vai ganhando uma, outra, e aí você começa a se achar que, não, eu sou bom, eu não sou aquele jogador que todo mundo me falava, me intitulava, que eu não sou o pior time da história, sou fracassado, enfim. Porque quando a gente vai mal, todas as pessoas querem intitular a gente como isso, aquilo. E como eu falo sempre, ninguém vai me intitular de nada. Eu sei do meu caráter, eu sei da minha postura, eu sei da minha qualidade. Quem tem direito de falar bem ou mal de mim sou eu. As pessoas podem falar, mas cabe a mim acreditar ou não. Então, é o que eu falo para o grupo. A partir do momento que vem a primeira vitória, está demorando, é difícil. Sim, as coisas vão começar a mudar, e ganhando jogo acima de jogo,
e tomando algumas decisões que a gente não vem tomando para que a gente possa, no mais rápido possível, sair dessa campanha vexatória, que é vexatória, ninguém pode enganar, mas ao mesmo tempo o campeonato está em aberto ainda, a dificuldade, cada rodada que passa ela aumenta, mas ainda temos pontuação necessária para tirar o Avaí dessa situação, e do lado nosso aqui é dar o máximo, dar mais tranquilidade para os jogadores, pagar o salário em dia, porque independente de resultado positivo ou negativo, quando o Batistotti contratou os jogadores, ele falou que ia pagar em dia e está cumprindo, então manter a concentração em tudo aquilo que a gente vem fazendo, mesmo que venha um acidente, a gente tem que manter o nosso rumo, o nosso norte está lá na frente, porque, como eu falei, o clube não vai acabar esse ano, ao contrário, daqui a pouco a gente faz 100 anos e cada vez mais a gente tem que crescer e já deslumbrar coisas melhores para dentro do clube.